Essa é a terceira doutrina sobre a graça de Deus. Talvez o tópico que eu estou mais demorando, né? Aí você fala assim: pastor, mas para que isso? Essa demora parece que não acaba nunca. Eu gosto de Deus, eu gosto da sua palavra, eu gosto da graça de Deus. Nós temos que observar algumas palavras que são muito repetidas na palavra de Deus. Aquelas palavras que são mais repetidas são assuntos, são doutrinas, são palavras que eu e você precisamos compreender bem, melhor, né? Tanto bem quanto melhor, né? Entender a palavra, compreender a palavra, para que a gente possa avançar. Eu estava até fazendo uma pesquisa, porque eu queria ter falado isso da primeira vez, não fiz, mas consegui fazer a pesquisa. A palavra graça, ela aparece 217 vezes na Bíblia Sagrada. No Velho Testamento aparece 73 vezes, e no Novo 144 vezes. Então praticamente o dobro, né? 70 para 140, praticamente o dobro aí da aparição aí no Novo Testamento. Então é um assunto que já vinha sendo falado no Velho Testamento e permaneceu, duplicou, embora o Novo Testamento é bem menor do que o Velho, a aparição da palavra, a ocorrência da palavra graça foi valorizada. Então a gente tem que estudar a graça, entender a graça, para que a gente possa compreender melhor o nosso Deus, o amor de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vou começar aqui então. A primeira aqui, coluna ali, primeira fileira, Efésios 3:8. Pode ler todo mundo, irmão, junto, forte, bonito, mas é aquela participação bem alegre. Eu vou querer aqui essa segunda fileira aqui, Efésios também, capítulo 4, versículo 29. E essa daqui, Filipenses 1, versículo 7. Eu acho que já dá para a gente começar. Eu vou fazer a leitura de outro texto, enquanto os irmãos estão encontrando. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha só que coisa linda. Aqueles que são levitas, aqueles que gostam de louvar, de adorar, de cantar ao Senhor, que haja graça no nosso coração quando formos apresentar o nosso louvor diante do nosso Deus, que possamos louvar ao Senhor com graça. Aqueles que cantam, que adoram, né, devem adorá-lo mediante a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A diferença de cantar para louvar, né? Quando a gente medita na sua palavra, quando a gente medita na letra do hino, se o crente, a equipe de louvor, meditar, as irmãs do conjunto, meditar na letra do hino que está sendo apresentada, muitas vezes a gente pode evitar de cantar heresia dentro da igreja. Cantar músicas que sejam humanas, que fica só massageando o ego, falando do lado humano, que não exige transformação, que não exige mudança. Então, alguns hinos, eles tocam profundamente na nossa alma, porque foram escritos, são cantados, são louvados, adorados, realmente com graça da parte de Deus, nos corações daqueles que são adoradores do Senhor. Amém? Então a importância da gente buscar a presença do Senhor, da gente ter comunhão com Deus. Na igreja, cantar não é uma coisa descompromissada, é algo que deve muito também à vida daqueles que são adoradores.
Eu não posso viver uma vida de pecado e ficar adorando a Deus na igreja como se eu não tivesse em pecado. Aqui na igreja não acontece isso, mas em algumas igrejas acontece muito. A pessoa só é fervorosa quando pega o microfone. Isso é em todos os aspectos. Pode ser uma palavra de saudação, pode ser um hino solado aqui na frente sozinho, pode ser um hino cantado no conjunto. A pessoa pega o microfone e começa a querer falar línguas estranhas, começa a, glória a Deus, aleluia, e parece que está todo cheio, e muitas vezes é só casca, é só coisa exterior, é só coisa do lado de fora, é um sepulcro caiado. Não tem graça de Deus. Então a importância da gente ter comunhão com o Senhor, para que a nossa vida seja um instrumento na mão do nosso Deus, e através dos nossos louvores, da nossa adoração, do nosso servir, da nossa vida, a gente seja um instrumento do nosso Deus nessa terra. Amém? Faz diferença orar antes de cantar. Faz diferença ter uma vida de oração antes de vir aqui na frente e falar. Faz uma diferença enorme quando nós temos comunhão com Deus e passamos por problemas e temos a graça de Deus para vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Primeira referência, por favor, primeira coluna, todos. Amém. Então a graça de Deus nos ajuda a ser pregadores, testemunhas, anunciadores da palavra de Deus, como diz aqui, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Deus. Amém? Então, que coisa maravilhosa. Eu coloquei aqui o versículo anterior, que é o 7, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi feito ministro, que ele recebeu a graça de Deus de se tornar um apóstolo, de se tornar um obreiro, de se tornar alguém para fazer a obra de Deus, e ele está atribuindo isso à graça de Deus. Foi o dom da graça de Deus que me tornou o que eu sou. Irmãos, é maravilhoso quando a gente entende o trabalhar de Deus. Nós já abordamos esse assunto na doutrina anterior, Não é eu que sou bom, não é eu que sou melhor do que ninguém, mas foi a graça do Senhor que nos escolheu. Você entende isso? Às vezes a gente faz as obras de Deus, às vezes gemendo. Às vezes a gente faz a obra de Deus com muita luta. Às vezes a gente parece que está tirando força de onde a gente não tem para fazer dar certo alguma coisa dentro da casa do Senhor. Às vezes a gente se decepciona, às vezes a gente se choca com alguma coisa, mas a palavra está dizendo aqui, Paulo está dizendo, eu estou anunciando a palavra, mas é pela graça de Deus, é a graça de Deus que te deu essa oportunidade. Devemos ser gratos ao Senhor, porque somos alvo da sua graça. Irmãos, Deus não precisava me fazer um pastor. A salvação que o Senhor me deu quando eu aceitei a Ele como meu Salvador já estava bom demais, mas Ele quis algo a mais, Ele quis derramar um pouco mais de graça nesse sentido do ministério, e eu sou grato ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você também é grato? Você consegue agradecer a Deus pelo que Ele já fez na sua casa, pelo que Ele já fez na sua vida, pelo que Ele já fez no seu casamento, por tudo que o Senhor tem feito dentro do ser, você, do ser eu, daquilo que você tem dentro de você, da compreensão da palavra? Porque quantos crentes meninos
Quantos crentes que estão ainda engateando, e você já está mais maduro, compreendendo o porquê você está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, louvado seja o nome do nosso Deus. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Glória a Deus, aleluias. A boca do crente tem que ser uma boca de fonte de água viva, de água doce. Não pode provenir vinho da mesma fonte, jorrar da mesma fonte, água doce e água amarga. Não. Deve haver dentro de nós uma coerência. E a palavra de Deus está dizendo: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não agrada a Deus, que não edifica as pessoas, mas que a tua palavra possa ser uma palavra que edifica. Eu estou convivendo com uma pessoa que ela está dizendo: agora eu não posso mais mentir, agora eu tenho que falar a verdade. Que maravilha, devia ser a vida toda assim, né? Falando a verdade. Só que magoa os outros, fica ferindo os outros. Porque quer falar a verdade literal, quer falar a verdade como afronta. Ah, você não é bonito, você é feio. Mas que isso vai edificar a minha vida? Que isso vai edificar uns aos outros? Não vai edificar nada. Então o Senhor Jesus, o nosso Deus, está falando por meio da sua palavra, pelo profeta, pelo apóstolo Paulo, aos Efésios: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquilo que for útil para edificar, aleluias, aos outros, conforme a necessidade. É necessário falar isso? Então fala. Não é necessário, pastor. Então segura a língua, meu irmão. Quem disse que para falar a verdade eu tenho que ser linguarudo? Quem disse que para falar a verdade eu não posso ter controle na minha boca, domínio na minha língua? Receba a graça de Deus nesta noite. Receba a graça para controlar, porque muitas vezes as nossas palavras, se elas forem para ferir, elas não estão edificando. Eu sei que algumas palavras, a verdade, às vezes ela machuca, e às vezes ela é necessária ser falada. Quando houver necessidade, for imprescindível, fale. Mas se não for, meu irmão, ganha o teu irmão, ganha a tua família, ganha com amor, deixa que Deus transforme, deixa que Deus derrama graça. Quem sabe Deus possa usar você para falar uma palavra de ânimo, uma palavra que traz graça. As pessoas te ouvem e falam assim: gente, mas é tão bom conversar com aquela irmã, é tão bom conversar com aquele irmão, porque ele tem graça de Deus nas suas palavras. Deve ser um elogio e tanto receber uma palavra dessa, né? Que Deus possa edificá-los, que Deus possa renová-los, que Deus possa fortalecê-los mediante a sua palavra. Aleluias. Mediante a graça dele, a graça de Deus. Vamos agora fileirando aqui, Filipenses 1:7. Amém. Eu não consegui ouvir assim nitidamente, né? Aí eu vou ler uma versão aqui minha aqui. É justo que assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem,
quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Amém? Às vezes, o Evangelho, para ser pregado, ministrado, enfrenta-se muitos problemas, muitas dificuldades. Existiu ainda está tendo discussão, não sei se já foi aprovado. Eles querem fazer aquela questão da lei, da PL, é um projeto de lei, para que o pastor não possa pregar falando contra aquilo que está dentro da palavra, falando aquilo que está na palavra. Se eu ler o versículo da Bíblia, que fala contra o homossexualismo, eu posso ser preso. Há algumas pessoas que cogitaram até a obrigatoriedade do pastor realizar casamentos homoafetivos dentro da igreja evangélica. Aí eu falei para o meu vice bem assim um dia, né? Falei para ele assim, eu sei que eu vou ser preso, aí tu assume a igreja, faz os casamentos tudinho, um atrás do outro. Aí eu falei assim, eu vou com o senhor para a cadeia também. Mas vai ter aquele que vai querer esse lugar aqui para fazer a coisa segundo a vontade do homem. E esse vai se dobrar à vontade do mundo, à vontade do anticristo. Então Paulo está falando aqui, quer nas correntes que me prendem, nas minhas prisões, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês, aqueles que eu tenho pregado a palavra, participam comigo da graça de Deus. Então, participar da graça de Deus junto é ter a mesma visão, é ter o mesmo espírito, é comungar, é ter comunhão com os outros. Participar da mesma graça, porque a graça de Deus é o próprio Filho de Deus que veio ao mundo para dar a sua vida por mim e por você. Então, ser participante da mesma graça é termos comunhão uns com os outros, é amar a Deus, é termos Ele como única fonte, único Senhor, Salvador, Redentor da nossa alma. Amém? Então, participando das horas difíceis, participando das horas mais fáceis, sabendo que o nosso Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar essa coluna aqui, Colossenses 4:6. 4:6. A coluna aqui que está os jovens aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. A última aí, lê junto com essa daqui, tá bom? As duas últimas leem junto. Vamos lá? Já encontraram? Leia forte, por favor. Não espere o outro não, vai junto. Quem for, foi. Se eu falasse, eu sempre agradável, temperado com sal, para que saiba como responder a cada. Amém. Esse temperado com sal, tem algumas versões que tratam como graça. Então, seja a vossa conversa, a vossa palavra, o vosso discurso, sempre temperada com graça. Veja a importância de falar na direção do Espírito. Veja a importância de falar a verdade, sim, mas para edificar o outro, para ajudar o outro, para fortalecer o outro, para eu ser fonte de Deus, para eu ser boca de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, temperada. A minha versão fala: a vossa conversa seja sempre com graça, temperada com sal. É isso que o irmão fez a leitura, né? Para saberes como deveis responder a cada um. Tem uns que você pode falar mais forte, mas tem outros que você tem que
dá uma volta, porque senão você fere. Às vezes a pessoa está passando por um problema psicológico, por um problema emocional, por uma fraqueza, por uma dificuldade, por um transtorno, por um acidente, por uma dificuldade que possa fazer com que aquela pessoa seja um pouco mais sensível. Amém? Então, que a sua palavra seja sempre temperada, que ela tenha graça. Oh, aleluias! Quantos querem ser assim? Quantos querem ter uma palavra propícia? A palavra do Senhor diz assim, que a palavra dita no tempo certo é como maçã de prata e salva de ouro. Aí você fala assim, o que é isso, pastor? Eu não sei, mas é precioso, né? É algo de grande valor, é algo importante, é algo digno de estar conosco. Amém? A palavra do Senhor fala que a gente deve ter a palavra de Deus e usar dela como fonte de vida. A palavra que eu falo, ela pode gerar vida naqueles que me ouvem, ou pode gerar morte naqueles que me ouvem. Então, da semente da palavra, do bornal que você tem aí na sua cintura, que haja palavra, e essa palavra haja graça, que essa palavra veja o lado do outro, a dificuldade do outro. Louvado seja o nome do Senhor, para que Deus possa nos ajudar a sermos bênçãos para aqueles nossos amigos, não é? Agora a outra referência, 2 Tessalonicenses 2,16. Foi isso? Vamos? Amém. Aí a minha versão aqui vai falar da graça. Essa aí não falou da graça, né? Algumas versões elas são diferentes. Às vezes a palavra graça ela é transformada, ela é transliterada, né? Traduzida, e às vezes ela pega um outro sentido. Então aqui está: o mesmo nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Amém? Então a palavra de Deus aí, a graça de Deus edificando a igreja, fortalecendo a igreja, auxiliando a igreja. Amém? Fortalecendo os corações, confirmando aquilo que a gente tem para fazer, a obra, as nossas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa continuar nos edificando a sua autoridade. Vamos dar um pouco a tônica. 2 Coríntios 6, versículos 6 e 1 diz assim, capítulo 6, versículo 1: E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Amém? Então eu posso receber a graça de Deus hoje e não praticar a palavra de Deus. Eu posso receber a graça de Deus, aceitar o Senhor Jesus e me desviar. Então a palavra está chamando a atenção. Não receba a palavra de Deus em vão. Não receba a graça de Deus na sua vida, que é poderosa. Nós vamos ver 5 aspectos da graça de Deus hoje, nessa segunda parte da mensagem, que vai te auxiliar a viver uma vida cristã vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso perder essa graça, perder a salvação, porque a graça de Deus ela é poderosa para pegar um pecador e transformá-lo em santo. A graça de Deus ela é poderosa para nos auxiliar a andar com Deus.
Você tem aquele hino Amazing Grace, né? Eu anotei aqui em algum lugar, está aqui. Amazing Grace, uma tradução que eu peguei aqui, ela fala sobre a graça. A primeira estrofe do hino diz assim: através de muitos perigos, labutas e armadilhas, eu já vim. Essa graça que me trouxe, assim me salvou, e a graça vai me levar para casa. Qual é a casa do crente? É o céu. Essa mesma graça que me lavou, me salvou, ela vai me levar para a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é aqui quando a graça, ela nos alcança, quando a graça de Deus, ela trabalha na vida daquele que... começa o que eu queria falar. A primeira estrofe não é aquela que eu li, não. É assim: maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora me encontrei. Era cego, mas agora eu vejo. Então a mesma graça que salvou o miserável é a mesma graça que vai te conduzir ao céu. Você pode glorificar o Senhor. A graça que te encontrou perdido, que te encontrou na lama do pecado, ela é capaz de conduzi-lo até o céu. Glorificado seja o nome do Senhor. É uma tradução aí do hino Amazing Grace, graça maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu posso perder a graça de Deus? Porque tem alguns que dizem: salvo uma vez, salvo para sempre. Mas aqui a Bíblia está dizendo o quê? Alguns perdem a graça. Não receba a graça de Deus em vão. Abre o coração. Permita você ser transformado por essa palavra de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 2:21 diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não transforme a fé em religião. Não transforme a fé em Deus em coisas. É coisificação da fé. Não transforme a salvação de Deus, que é um dom gratuito, que é pela graça, que é pela fé, que é um favor imerecível. Não transforma isso em coisinha que você faz. Pastor, se eu não for salvo, ninguém mais será. Porque eu oro todo dia de 7 horas da manhã até meio-dia. Porque todo dia eu jejuno. Porque todo dia eu faço isso, faço aquilo. Não, você não vai ser salvo por causa de coisas que você faz para Deus. Se eu oro mais do que você, se você ora mais do que eu, sabe o que vai acontecer? Você vai ter mais graça de Deus na sua vida. Você vai ter mais comunhão de Deus na sua vida. Eu vou ter mais poder de Deus na minha vida. Enquanto um vem andando arrastando, o outro vai voando pela presença de Deus na sua vida. Mas a salvação é pela graça. É Ele quem faz todas as coisas. Ele deu o primeiro passo. Antes que eu pecasse, Ele já fez um plano para salvar o homem. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Então que eu possa permanecer firme, que eu possa não anular a graça de Deus, pensando que eu vou ser salvo pela minha própria justiça. Eu mesmo faço a punição. Pequei, então agora eu vou rezar 10 Ave Maria, 2 Pai Nosso. Porque é assim que é as religiões aí, irmão. Pecou? Então agora você pega e começa a se bater, começa a bater em você aí, ó, se autoflagelar. Não, esse não é o Evangelho de Deus, esse não é o Evangelho de Jesus, esse não é o Evangelho da palavra do Senhor, do autoflagelo.
Não, ao contrário, é pela justiça de Deus, é pela graça de Deus, é pelo poder de Deus, é pelo favor de Deus que nós vamos ser alcançados para a salvação. Aqueles que são justificados pela lei, que se acham que vão ser justificados pela lei, a palavra está dizendo, então Jesus morreu em vão. Você é salvo por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. Não haveria outra forma de Deus salvar o homem a não ser com a morte de um santo, e o único santo que pisou este mundo foi Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu não posso anular a graça de Deus na minha vida. Gálatas 5:4. Aí eu vou ler o primeiro versículo também, versículo 1 e o versículo 4 de Gálatas, capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Fomos salvos, fomos livres, fomos libertos do pecado, fomos libertos do poder do diabo. Quando aceitamos a Jesus, nós alcançamos libertação, algemas são quebradas, o jugo é despedaçado. Agora Jesus fala, agora pega o meu jugo, meu fardo, que é suave, que é leve, coloca sobre você, louvado seja o nome do Senhor. É diferente, amém? Servir ao nosso Deus. Não se submeta de novo ao jugo de escravidão. Aqui de novo fala de religiosidade, de fazer coisas que justifiquem salvação. O homem nenhum tem obras suficiente boas para poder fazer e ser digno de salvação, porque fez algo notável, admirável. Por mais que a gente possa fazer alguma coisa que seja admirável, temos que entender, foi a graça de Deus na nossa vida, foi a graça do Senhor em nós. Não conseguimos produzir bons frutos, obras boas, se não for pelo novo nascimento, se Deus não nos transformar em novas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4: vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Você pode ter certeza que isso aqui é questão de ser religioso, servir a igreja e não a Deus, amar o templo, mas não amar a Deus, jurar pelo templo, pelo ouro do templo, valorizar a formosura do lugar, ao invés de se render ao Deus que santifica, ao Deus que salva, ao Deus que nos capacita, ao Deus que nos salva pelo seu poder. Amém? Que o Senhor possa permanecer em nós, efetuando a sua salvação. Aleluias. Hebreus 10:29 vai falar sobre insultar o Espírito da graça. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Se a gente viver uma vida entregue aos prazeres da carne, a gente vai pisar o sangue de Cristo. A gente não está entendendo a salvação, o favor, a graça que Deus nos deu, e nós estamos insultando, ultrajando o Espírito de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Ele começa no versículo 26, e vai falando sobre a questão do pecado.
o sacrifício, pecado que trazia juízo para aquelas pessoas que estavam em pecado. Elas precisavam de fazer um sacrifício. Na lei de Moisés, 2 ou 3 testemunhas eram capazes de condenar alguém à morte. Aí o apóstolo continua falando agora: quanto mais essa salvação que veio da morte do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, então será mais considerado digno de ser entregue a castigo aquele que desobedece, aqueles que não honram, aqueles que não amam ao Senhor, aqueles que colocam máscara, aqueles que são lobos vestidos de ovelhas, estão dentro da casa do Senhor, mas não são crentes, não são cristãos, se aproveitam da oportunidade de viver no meio de uma comunidade de pessoas que estão sendo lavadas, remidas pelo sangue de Jesus. Porque uma coisa interessante, sabe o que é? Tanto aí na nave, quanto aqueles que sentam aqui, ou o próprio que fala para você aqui agora, o pastor, tanto eu quanto você, nós fazemos parte da mesma classe. Tem gente que acha que o pastor não é parte do corpo de Cristo. Eu não sou cabeça. Cabeça, só Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Eu faço parte da noiva do Cordeiro, assim como você faz parte dessa noiva do Cordeiro. Eu não sou super crente. Eu preciso orar igual você ora. Eu enfrento luta igual você enfrenta. Eu sou tentado igual você é tentado. Mas tem gente que rotula o pastor como se fosse um super-homem. Eu sei que eu tenho que dar exemplo, mas o maior exemplo Jesus já viu. E os meus olhos estão fitos nele. É por isso que eu não vou cair. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o dia que eu tirar os olhos de Jesus, eu vou cair. Mas enquanto os meus olhos estiverem olhando para Jesus, eu tenho certeza que a sua graça vai me sustentar. Louvado seja o nome do Senhor. Então não profane o sangue da aliança. Não viva uma vida cristã de qualquer maneira. Seja crente de verdade. Qual é o seu problema? Você tem algum vício? Você tem alguma fraqueza? É do lado sexual? É do lado do dinheiro? Qual é a sua dificuldade? Fala com Deus. Fale com Ele. Confesse o seu pecado. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso para te perdoar, Ele é poderoso para te levar para o céu. O mesmo Espírito que começou a obra é poderoso para aperfeiçoar a sua obra. E o desejo de Deus é que você seja salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, viver sem confessar pecado, viver como se nada tivesse acontecendo de anormal, te enfraquece, te debilita, te torna crente doente, te torna crente enfermo. Então receba de Deus hoje perdão. Ele é poderoso para perdoar os seus pecados. Ele é poderoso para te fortificar. Ele é poderoso para lançar no mar do esquecimento o seu pecado. Ele é poderoso para te tornar firme, inabalável, firmado na rocha que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então a palavra graça é pregada porque ela precisa realmente ser estudada, porque ela é uma das palavras que apresentam várias ocorrências na palavra do Senhor. A graça, eu posso também ser separado da graça. Vai caminhar tudo para esse sentido, né? Hebreus 12, versículo 14 e 15. Procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem
para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, está com a raiz de amargura? Pede perdão, libera perdão. Palavra de domingo, né? Falando do perdão. Libera perdão, amém? Perdoe, não fique guardando as dificuldades no seu coração, não. Fala diante de Deus. Às vezes você não pode falar diante da pessoa. Fala diante de Deus: Senhor, aquela palavra que aquela irmã falou, aquela palavra que o pastor falou, aquela palavra me magoou. Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda que essa raiz de amargura não venha brotar no meu coração, porque aí ela pode contaminar outros. Sabe por quê? Porque começa a burburinho dentro da igreja, porque agora o irmão começa a falar: você viu o que o pastor falou? O pastor falou para ele, foi por causa de mim, foi por causa do meu pecado, foi por causa do sei de quê, e começa a murmurar, aquela coisa, murmuração. Daqui a pouco a palavra de Deus, né? A palavra de Deus não, a palavra murmuradora contamina a igreja. Daqui a pouco a igreja está metade com o irmão, metade com o pastor, ou 100% com o irmão e contra o pastor, e todo mundo contra o pastor, quando às vezes não tem nada a ver, quando às vezes a gente quer só receber massagem no nosso ego. Eu não tenho medo de falar a palavra de Deus, porque no dia que eu chegar na presença do Senhor, Deus vai cobrar de mim. O que você fez com aquelas doutrinas que você dava lá? Passava 1 hora falando. O que foi que você ensinou o povo? Você não falou sobre o pecado. Eu tenho a minha consciência limpa, que eu tenho falado a palavra de Deus como ela é. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho tentado transmitir para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos entrar agora nas 5 expressões da graça, 5 aspectos da graça. A graça de Deus é multiforme. Os irmãos já ouviram falar disso? A multiforme graça de Deus. Como é que é isso? Um pouquinho disso nós já falamos, né? A graça de Deus, como a graça de Deus para a salvação. Então a graça de Deus salvadora. Pela fé sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não é das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então a salvação é pela graça. A graça de Deus nos alcançou e nos salvou. Você pode glorificar? A graça de Deus alcançou a minha vida. Eu estava preparando a mensagem para jogar no WhatsApp, mas eu às vezes não dou conta de resumir. A Ana Paula fala para mim: pastor, está muito grande, pastor, corta isso aí. E aí eu vou tentar cortar, não dou conta. Escrevi, mostrei para minha esposa falou assim: você está igual um livro. O que eu posso fazer se Deus está dando graça, está dando letras, palavras? E aí eu não coloquei, decidi não colocar hoje. Então a graça salvadora é o poder único, singular, que alcança o mais miserável pecador, capaz de transformar, justificar e perdoar o pecador. Aí ficou o pecador 2 vezes. Agora eu tenho que ver um pouco o português, fazer a troca da palavra. Eu não dou conta de fazer tudo de uma vez correndo, não. Então ficou assim hoje. Amém? Vou só ler. Deus é poderoso. Essa graça salvadora é um poder salvador, redentor. É a habilidade de Deus de perdoar pecados, a habilidade de Deus de transformar o perdido num salvo, de selá-lo, de colocar o seu nome em mim e em você, dizendo: pertence a Deus, pertence ao Senhor, pertence à Nova Jerusalém. Louvado seja esse Deus poderoso. Aleluias. A graça salvadora. Então a graça de Deus, ela é para a salvação. Primeiro aspecto da graça. Segundo aspecto da graça,
A graça santificadora. A graça pega o pecador, limpa, lava, transforma, o torna santo. Porque a palavra hoje que nós lemos aqui, já lemos hoje, sem santificação ninguém verá a Deus. Aí eu coloquei: a graça salvadora faz parte de um processo, não é algo no instante. Ele te santifica, ele te purifica, ele te torna santo hoje. Mas e amanhã? Eu posso pecar? Posso pecar depois que eu sair daqui? Pode acontecer ou não? Pode acontecer. Se eu ceder à tentação, eu posso pecar. Mas a graça santificadora, ela é um processo. Então eu coloquei: a graça santificadora faz parte de um processo que age na vida do homem de tal forma que o possibilita fazer parte da natureza do próprio Deus. Parece que ninguém entendeu, né? Ninguém glorificou, ninguém falou nada, não entendeu. Ele te transforma de homem pecador num homem com essência de Deus. Fazemos parte da essência de Deus. É isso que Deus quer, que nós sejamos um. Jesus falou: Pai, assim como eu sou um contigo, mesma natureza, eu quero que eles sejam um comigo, mesma natureza. Eu já falei disso anteriormente. Quando o homem peca, ele perde essa semelhança de Deus. E essa semelhança é a natureza de Deus, que é retomada quando eu aceito Jesus como meu Salvador, quando eu entendo o processo da salvação, quando eu entendo que Ele é poderoso para me salvar. Amém? Então a santificação é um processo. A graça para a santificação, ela é um poder santificador, é a habilidade de Deus agindo em mim e em você, que nos purifica, amém? Que nos santifica, que nos capacita a viver uma vida santa, a viver uma vida em um mundo corrupto. Como viver de maneira santa no meio de um povo corrupto? Como? Só pela graça de Deus, só com a ajuda do nosso Deus. Eu não estou conseguindo, eu estou fracassando, eu estou arrastando, eu não estou vivendo uma vida em plenitude. Receba a graça de Deus nesta noite. Receba a graça de Deus para santificar você. Se Ele não te santificar, Jesus falou sobre a limpeza com Pedro, né? Se eu não te limpar, você não tem parte comigo. Se Jesus não te limpar nesta noite, se o Senhor Jesus não limpar a tua alma, se Jesus não te limpar dos seus pecados, você não tem parte com Ele. Mas é preciso eu permitir que Ele limpe, que Ele lave, que Ele redima a minha alma, que Ele me santifique. Louvado seja o nome do Senhor. Só o sangue de Jesus para poder fazer isso conosco. Tito 2, versículo 11 e 12: porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século santa, justa e piedosamente. Amém? Como é que eu vou ser santificado, pastor, pela essa graça? Renegando a impiedade, negando, não querendo ser ímpio, mas querer ser santo. Ser ímpio é ser igual ao diabo, é ser filho do diabo. Ser santo é querer ser filho de Deus. Irmãos, às vezes essa dualidade, essa bem e mal, às vezes a gente tem que entender um pouquinho disso. Se eu faço a vontade de Deus, eu agrado a Deus. Se eu não faço a vontade de Deus, eu agrado ao diabo. Simples assim. Se eu evito o pecado, luto contra o pecado, digo não ao pecado,
Não entrego o meu corpo para ficar praticando o pecado. Eu estou me santificando. É assim que a graça de Deus vem e me santifica. É assim que a graça de Deus vem e me fortifica. É assim que a graça de Deus vem e me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu digo não à impiedade, não às paixões mundanas. Agora tem crente que vive aí namorando o mundo, vive namorando o pecado, vive nos braços do pecado. Aí infelizmente a graça de Deus ainda não te alcançou. Infelizmente você precisa negar a si mesmo, negar a carne, pegar a cruz e seguir a esse Jesus. Tome a tua cruz e siga-me, siga ao Senhor Jesus. Amém? Terceiro aspecto da graça, a graça que fortalece. É o poder de Deus renovador, fortalecedor. É a habilidade que Deus dá força, energia, dá inspiração para você viver uma vida vitoriosa. Você vai viver uma vida vitoriosa por causa da graça de Deus que está na sua vida, nos ajudando a transpor, a vencer, a reinar no reino de Deus, a viver no reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, a presença do Espírito Santo em nós. Embora temos desafios, embora temos circunstâncias da vida que às vezes quer nos enfraquecer. Aí eu escrevi: a graça de Deus é fortificadora, emana da vida do Emanuel, que foi sacrificada por nós. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a plenitude da sua vida. Ele morreu no seu lugar, a condenação do pecado que nós pecamos. Estávamos condenados à perdição, ao inferno. Então ele morreu nessa condenação na cruz do Calvário, para que a gente tenha uma vida na sua plenitude, exercida em plena graça de Deus, vivendo de vitória em vitória. Irmãos, pastor, mas não é bem assim a vida. De vez em quando, irmãos, a gente olha para baixo. Sabe quando é que você deixa de crer? Quando você olha para a circunstância, quando você olha para o problema, quando os seus olhos ficam olhando para aquelas circunstâncias da vida. Quando eu já morei em barraco. Quem já morou em barraco de tábua? Aqui os mais velhos, né? Os mais novos parece que nunca viram esse negócio de barraco de tábua, né? Quando a gente morava em barraco de tábua, ou luz incandescente. Quem conhece luz incandescente? É aquela lâmpada do tubo de vidro, né? Que tem um bulbo de energia no centro. Aquela lâmpada, quando o mosquito pousa sobre ela nos barracos de tábua, que é os teto era mais baixo, rapaz, parecia um bicho grande, parecia um gato em cima da lâmpada, parecia um morcego, não era uma mosca, fazia uma sombra enorme dentro do quarto. Aí você falava: o que é isso? Aí eu olhava para a lâmpada, era um mosquitinho. Quando eu e você tiramos os olhos da luz, tiramos os olhos do Senhor, tiramos os olhos do sol da justiça, enxergamos as sombras e às vezes nos apavoramos. Permita que a luz de Deus encha a sua alma, encha seu coração, que ilumine o seu interior. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Viva a vida de Deus. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Viva por Ele, ame a Ele, se entregue a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto aspecto da graça de Deus. A graça de Deus, ela é para compartilhar. Ela não é para eu viver uma vida
acima de todos. Ela é uma graça que me dá vida e eu posso compartilhar. A graça de Deus vem sobre mim superabundante. Quanto mais a pessoa era pecadora, mais a graça de Deus abundou. Ela superabundou. A graça de Deus vem sobre a nossa vida, perdoando os pecados, nos capacitando, nos fortalecendo, nos tirando dos lodos, nos colocando sobre a rocha, para sermos luzeiro neste mundo, para sermos faróis neste mundo, para sermos luz de Deus neste mundo, para o mundo olhar para mim e para você e falar assim: tem algo diferente naquele homem, tem algo diferente naquele jovem, tem algo diferente naquela irmã, tem algo diferente naquela mulher. É a graça de Deus, é o poder de Deus, é a vida do próprio Deus em nós. É essa vida poderosa que nos tira da miséria, do fracasso, do pecado, de uma vida pecadora, para vivermos da dimensão espiritual. Deixemos de ser carnais e vivamos uma vida de sermos na presença do Senhor, homens de Deus e mulheres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser exemplo neste mundo. A graça de Deus é para que você possa compartilhar. Eu posso compartilhar Cristo, eu não perco Cristo. A graça de Deus se multiplica. Ela vem na minha vida, ela salva, ela limpa, ela lava, ela torna novo homem, nova criatura, traz um novo nascimento. E aí você sai andando na rua, não mais aquela sombra, mas agora uma tocha de Deus, o poder de Deus que transforma o homem, aleluias, transforma o miserável pecador no santo, aleluias. A graça de Deus, escrevi, nos capacita a compartilhar. O que recebemos de Deus é tão glorioso, que ao mesmo tempo em que o homem é alvo da graça, ele torna-se doador da graça, transformando o homem numa extensão do amor de Deus. Você é uma extensão do amor de Deus. O amor de Deus foi tão grande que deu o seu único filho para ser morto na cruz do Calvário e trazer salvação a mim e a você. E quando estamos no mundo vivendo em plenitude do amor de Deus, vivendo em plenitude da graça de Deus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu começo a andar como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo. Pastor, mas isso não é possível. É possível sim. A palavra de Deus é quem diz que é possível. Não é o Edson que está dizendo, não é o homem que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo que é capaz de acontecer isso. 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Você foi chamado para praticar boas obras. Para que eu nasci? Para que eu vim ao mundo? Você veio ao mundo para fazer boas obras, para praticar as obras do vosso Pai. Uma vez perguntaram para Jesus: Jesus, como é que a gente vai ver Deus? Ué, mas vocês estão me vendo? Vocês não creem que eu vim de Deus? Se vocês não estão crendo, olhando para mim, olha para as minhas obras, olha as obras que eu fiz, olha aquilo que eu pratiquei. Evangelho não é teoria, evangelho não é euforia, evangelho é vida prática do evangelho, é viver fazendo boas obras, é sendo bom, porque o Deus bondoso habita em mim e transformou as trevas que havia em mim em luz, em maravilhosa luz. Aleluias. Compartilhe Deus, compartilhe Deus,
compartilhe o Senhor, Ele te salvou. Você pode ajudar outros a entrarem no reino de Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar você, deixa Deus capacitá-lo a ser uma extensão do amor de Deus. A graça dele te capacita a fazer toda boa obra. Aleluias. O último aspecto da graça de Deus, não é o último, mas que vamos falar hoje, né? A graça para servir, a graça que te salvou, a graça que te fortalece, a graça que te dá capacidade de compartilhar, que te santifica, é também a graça que te coloca como um servo de Deus. Jesus, quando veio ao mundo, ele disse: eu não vim para servir, mas eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E Jesus se tornou servo. Ele se colocou como alguém para servir aos propósitos de Deus, ao ponto de entregar a sua própria vida para realizar a vontade de Deus. Ele não se furtou de nada para poder fazer a obra de Deus. Ele não agradou homens. Ele não quis agradar os homens por causa de posição social. Se aquilo fosse contra Deus, ele preferia desagradar o homem, falando a verdade, falando a palavra, falando aquilo que Deus tinha para dar. Então a graça de Deus, ela nos ajuda, ela nos capacita a servir. Atitudes egoístas, individualistas, com a graça de Deus agora dá lugar a ações coletivas que visam o crescimento do reino de Deus. Não é mais o meu departamento, não é mais o eu que está em voga. Agora Deus está sentado no trono. Agora quem dá as ordens é o Senhor. É Jesus que controla, é Jesus que comanda, é o Senhor que dirige os meus passos, é o Senhor que faz com que eu venha fazer as coisas para o bem do reino de Deus. Não são as minhas ovelhas aqui, mas são as ovelhas do reino de Deus, das quais também faço parte. Louvado seja o nome do Senhor. Também sou uma ovelha de Jesus. Ele é o meu pastor. Aleluias. Então a graça para servir é o poder de Deus para auxiliar, para ajudar. É a habilidade para servir a Deus e aos outros. Olha o sentido da vida aí. Eu vou servir a Deus e vou servir o meu próximo. Vou ajudar o meu próximo, vou estender a mão para o meu próximo. O resumo da palavra de Deus, da lei de Deus, é o que? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, graça para servir a Deus, graça para servir o meu irmão, para ajudar o meu irmão. Como seria a igreja tão diferente se todos aqueles que entram por essas portas tivessem esse sentimento no coração? Eu estou aqui para servir. O que está precisando fazer? Apesar que quem veio para servir não precisa ficar perguntando. Ele olha, ele vê, ele se apresenta, ele se coloca. Às vezes tem alguém carregando caixas, sacolas pesadas, e às vezes tem aqueles que ficam de braço cruzado olhando, falando assim: quero ver se vai ter coragem de pedir ajuda. Olha lá, só quer ser o fortão, tá lá andando sozinho. Olha lá,
Não, quem tem a graça para servir se apresenta, estende a mão, ajuda a carregar as cargas uns dos outros. Isto é evangelho, isto é a palavra de Deus, isso é viver a palavra de Deus, é ser crente de verdade, é deixar de ter atitudes egoístas, individualistas e ter uma atitude que visa a glória de Deus, o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. É de acordo com aquilo que você recebeu. O que você recebeu? Serve ao seu amigo, serve ao irmão, serve à igreja, sirva a Deus. Quem te deu o dom foi Deus, quem te deu a graça foi Deus, quem te deu o talento foi Deus, quem te deu saúde foi Deus, quem te deu sabedoria foi Deus, quem te deu unção foi Deus. Deus derramou graça sobre a sua vida. Servis uns aos outros conforme o dom que você recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluias. Amém. Deus é maravilhoso. A graça de Deus, meu irmão, é amor em ação. Se eu posso resumir o que é a graça de Deus, é o amor de Deus em ação. O amor de Deus agindo para salvar. Ele não ficou de braço cruzado, ele se levantou do seu trono, ele enviou seu filho. Jesus veio ao mundo, morreu por você e por mim. A graça de Deus é ação, é o amor de Deus em ação. É o amor de Deus purificando, é o amor de Deus capacitando, é o amor de Deus suprindo toda necessidade, toda falta, tudo aquilo que eu preciso. É a graça de Deus com amor, auxiliando, ajudando a fazer a obra de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Pastor Paulo, por favor. Equipe de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é poderoso. A graça de Deus é muito mais do que eu consegui pregar nesta noite, do que eu consegui pregar nessas 3 doutrinas. A graça de Deus é maior ainda. Louvado seja o nome do Senhor.